Olá, querido irmão, graça e paz. Vamos começar mais um devocional, olhando agora para Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler o 9. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós temos nesse trecho que nós lemos três partes muito importantes. A primeira parte, Paulo ressalta a nossa condição. Ele diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos separados de Deus, éramos por natureza filhos da ira. Não é que o homem estivesse cego, não é que o homem estivesse em escuridão. O homem estava cego. É diferente porque alguns entendem que o homem sem Deus está em trevas. Ou seja, ele ainda é capaz de reconhecer a luz. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que o homem está cego, está morto. Não que ele não possa enxergar a luz, ele não consegue enxergar a luz, porque ele está perdido. Portanto, é por isso que o homem precisa de um Salvador. Se a salvação pudesse ser algo recebido através do livre-arbítrio, que alguns dizem que existe, mas é uma noção equivocada, se a salvação pudesse ser algo que você escolhe, você não estaria totalmente em trevas, você teria a capacidade de escolha, a capacidade de discernir entre aquilo que é bom e aquilo que não é. Em última instância, a salvação não dependeria apenas de Deus, dependeria também da sua vontade. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e é por isso que o homem carece de um Salvador. E aí, quando chega no versículo 5, é a segunda parte. Há uma conjunção adversativa que diz, mas Deus. Ou seja, o homem está morto, é filho da desobediência, ele é alvo da ira de Deus, mas Deus, que é rico em misericórdia. Esse Deus, que é rico em misericórdia, providenciou a salvação para esse homem caído. E essa salvação vem através da obra de Cristo Jesus. E aí nós entendemos que essa é a segunda parte que diz, pela graça sois salvos. Nós fomos salvos não pelas obras, não porque merecíamos, não porque fizemos alguma coisa boa. Já ouviu aquelas pessoas que dizem assim, um dia eu vou parar de fazer isso ou aquilo e vou para a igreja. Ora, a salvação não é algo que você possa pensar dessa forma. E a salvação também não depende de você, é pela graça poderosa de Deus. Contudo, há um terceiro ponto. E esse terceiro ponto diz que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, fomos resgatados pela graça de Deus, mas não fomos resgatados pela graça de Deus para viver de qualquer forma. Não fomos resgatados para poder viver numa vida tipo laissez-faire, né? Tipo assim, vamos deixar as coisas acontecer, ou deixa a vida me levar, como diz a música lá do Zeca Pagodinho. Não, nós fomos salvos para as boas obras. Deus preparou boas obras, Deus preparou um caminho para aqueles para qual Ele ia salvar, para onde eles pudessem caminhar. Portanto, a vida de santificação, a vida de comprometimento com o Senhor, a vida de prática das boas obras é algo que Deus preparou para aqueles para qual Ele salvou,
para a qual Ele derramou a sua graça. E isso é para todos nós. Portanto, a gente não pode perder de perspectiva esses 3 pontos. Nós éramos pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. Fomos salvos pela graça genuína e poderosa de Cristo Jesus. E fomos salvos para as boas obras, para andar no caminho de santificação. Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse momento, por essa palavra, que nós possamos de fato ouvir o que o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Éfeso, e que nós possamos caminhar junto dessa palavra. Abençoa os meus irmãos que estão assistindo este vídeo e que a tua graça esteja sobre cada um deles. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família.